Agradecia a Deus pela sopa quentinha da minha nora, mas meu corpo definhava a cada colherada. Sou Ruth, 70 anos, viúva e avó orgulhosa. Nunca imaginei que a bondade dela escondia um plano cruel para acabar com a minha vida. Sabe, minha filha e meu filho, eu sempre fui daquelas mães que acreditam que quando um filho casa, a gente não perde um pedaço do coração, a gente ganha mais uma filha. Foi assim que eu recebi a Amanda na minha casa e na minha vida, quando ela se casou com o meu Roberto. Eu, viúva há mais de 10 anos, sentia a casa grande demais, silenciosa demais. O Roberto sempre foi meu menino de ouro, aquele que consertava a torneira, que trocava a lâmpada e que me trazia flores no Dia das Mães. Quando a Amanda chegou, com aquele sorriso de dentes perfeitos e aquele cheiro de perfume caro, eu pensei, graças a Deus meu menino vai ser bem cuidado. Eu moro numa casa térrea, antiga, mas muito bem cuidada, aqui no bairro onde todo mundo se conhece. Tenho minhas roseiras na frente, meu quintal nos fundos e a minha cozinha, que sempre foi o coração da casa. Mas de uns tempos para cá, as pernas já não aguentam tanto o tranco de ficar horas na beira do fogão. A idade chega, né? E com ela vem as dores nas juntas, o cansaço que bate mais cedo. Coisa da vida. Foi aí que a Amanda começou com a tal da sopinha caseira. Dona Ruth, a senhora não pode ficar se cansando fazendo comida só para a senhora. Ela dizia com aquela voz mansa, alisando meu braço. Deixa que toda terça e quinta eu trago uma sopa forte para a senhora. É bom que sustenta e é leve para o estômago. Eu olhava para ela e meus olhos enchiam de água. Onde é que se vê hoje em dia uma nora tão dedicada? O Roberto, meu filho, ficava todo orgulhoso. Viu, mãe? A Amanda cuida da senhora como se fosse a própria mãe dela. E eu concordava, balançando a cabeça, feliz da vida. Nas primeiras semanas, a sopa de legumes com frango era uma delícia. Vinha num pote bonito, de vidro, com um laço na tampa. Eu comia e sentia o carinho. Mas depois de um mês, as coisas começaram a mudar. Não o sabor da sopa, não. O sabor da minha vida. Começou com uma tontura boba. Eu levantava da cadeira e o mundo dava uma girada. Parecia que o chão fugia dos meus pés. Pensei, é a labirintite atacando. Tomei meu remedinho de sempre e deitei. Mas não passava. No dia seguinte, depois de comer a sopa que tinha sobrado do jantar, veio o enjoo. Mas não era um enjoo qualquer. Era uma coisa ruim que subia do estômago. Um amargor na boca. E uma fraqueza que me fazia tremer igual vara verde. Eu, que sempre fui forte igual peroba, me vi prostrada na cama. O Roberto vinha me ver, preocupado. Mãe, a senhora precisa ir no médico. A Amanda disse que a senhora tá pálida demais. E lá íamos nós. Fiz exame de sangue, exame do coração, até aquela tal de ressonância que faz um barulho de britadeira eu fiz. E o resultado? Nada. Dona Ruth, seus exames estão ótimos para a sua idade, dizia o doutor, coçando a cabeça. Deve ser emocional, estresse ou talvez uma virose persistente. Virose. A palavra mágica quando eles não sabem o que a gente tem. Voltei para casa, me sentindo culpada. Será que eu estava ficando caduca? Será que eu estava inventando doenças para chamar a atenção do meu filho? A Amanda, sempre solícita, dizia: Não se preocupe, Dona Ruth. Eu vou caprichar ainda mais na sopa. Vou colocar mais espinafre, mais ferro, para a senhora levantar esse ânimo. E ela trazia. Toda terça e quinta, pontualmente às 6 da tarde. O carro dela parava na porta. Ela descia com o pote na mão, entrava sorrindo, me dava um beijo na testa, um beijo que, agora que paro para pensar, era gelado, sem estalo, e ia para a cozinha esquentar meu jantar. Come tudo, viu? Tá uma delícia, ela dizia, me servindo na mesa da copa, enquanto eu segurava a colher com a mão meio trêmula. Eu comia. Comia porque era o amor do meu filho em forma de esposa. Comia porque não queria ser desfeita. E, meia hora depois que ela ia embora, o inferno começava. O suor frio descia pelas costas. O coração disparava, parecia um tambor de escola de samba, mas descompassado. E a visão ficava turva. Teve uma noite que eu caí no corredor tentando chegar ao banheiro. Fiquei lá, estirada no chão frio, rezando o Pai Nosso, pedindo para Deus não me levar daquele jeito, sozinha, sem me despedir direito. Quando consegui me levantar,
Me arrastei para a cama e chorei. Chorei de medo, chorei de solidão. Nessa altura, eu já tinha emagrecido 5 quilos. Minhas roupas, que sempre ficavam justinhas, agora sambavam no meu corpo. Minha vizinha de muro, a Cláudia, uma senhora que eu conheço há 30 anos, começou a estranhar. A Cláudia é daquelas vizinhas que cuidam da vida da gente, mas no bom sentido. Sabe quando a gente esquece o portão aberto? Ela avisa. Sabe quando chega a encomenda? Ela recebe. A gente vivia trocando receita de bolo e muda de planta pelo muro baixo dos fundos. Ruth, minha amiga, você está sumindo, ela me disse um dia, me vendo estender um pano de prato no varal com dificuldade. Que cara de doente é essa? O médico não descobriu nada. Nada, Cláudia. Dizem que é da idade. Mas eu sinto que estou morrendo aos poucos, confessei. E foi a primeira vez que falei isso em voz alta. A palavra morrendo pesou na minha boca. Que idade o quê? Você tem saúde de ferro. Tem coisa errada aí, ela disse franzindo a testa com aquele olhar de quem desconfia até da sombra. Eu não dei muita bola. A gente, quando é mãe e sogra, tem uma venda nos olhos. A gente quer acreditar que a família é sagrada, que maldade é coisa que só acontece na televisão, na novela das 8 ou naqueles programas policiais que passam de tarde. Na nossa casa? Com a nossa nora? Jamais. Mas a terça-feira passada foi o dia em que a venda caiu. E caiu de um jeito doloroso, arrancando a pele junto. Era final de tarde. O sol já estava se pondo, aquele céu alaranjado bonito. Eu estava sentada na poltrona da sala, vendo um programa de culinária, esperando a Amanda chegar. O estômago já estava meio embrulhado de fome, ou de ansiedade, não sei. Ouvi o barulho do carro dela. O motor desligou. Esperei a campainha tocar, mas demorou. 1 minuto, 2 minutos. Achei estranho. Geralmente ela descia correndo. Levantei devagar para espiar pela janela, mas antes que eu chegasse na cortina, a campainha tocou. Mas não foi aquele toque breve da Amanda. Foi um toque desesperado, contínuo, como se alguém estivesse com o dedo colado no botão. Trim! Meu coração deu um salto. Aconteceu alguma coisa com o Roberto? Foi a primeira coisa que pensei. Corri, do jeito que minhas pernas permitiam, e abri a porta. Não era a Amanda, era a Cláudia. Ela estava vermelha, ofegante, com o cabelo despenteado e os olhos arregalados. Ela olhava para os lados, nervosa, como se estivesse fugindo de alguém. Dona Ruth, pelo amor de Deus, me escuta!" Ela sussurrou, mas num tom urgente, quase gritando baixinho. "O que foi, Cláudia? É fogo? Alguém caiu?" Perguntei, segurando no batente da porta para não cair de susto. "Cadê a sua nora? Ela já entrou?" Cláudia perguntou, esticando o pescoço para olhar dentro da minha casa. "Não, ela acabou de chegar, deve estar pegando a sopa no carro." Respondi confusa. Cláudia agarrou meu braço com força. As mãos dela tremiam. Não coma nada que ela te der hoje. Pelo sangue de Cristo, Ruth, não ponha aquela sopa na boca." Eu fiquei parada sem entender. Minha mente parecia que tinha travado. "Do que você está falando, mulher? Ficou doida?" "Eu vi, Ruth. Eu estava na varanda de cima, regando minhas samambaias. Dá para ver a rua inteira de lá. O carro dela parou aqui na frente. Ela não desceu logo. Ela ficou lá dentro. Acendeu a luz interna do carro. Eu vi direitinho." Cláudia engoliu em seco, olhando para a rua com medo de que a Amanda aparecesse no portão a qualquer momento. Ela tirou o pote de sopa de uma sacola térmica. Tirou a tampa. E aí, Ruth, eu vi ela tirando um negócio da bolsa. Um potinho pequeno, parecia de remédio. Ela despejou um pó branco dentro da sopa. Despejou tudo. E mexeu com uma colherzinha que tirou do porta-luvas. Depois fechou o pote, limpou a boca com um lenço, deu um sorriso para o espelho retrovisor. Um sorriso que me deu calafrios, Ruth. E saiu do carro. Eu senti minhas pernas falharem. O mundo girou, mas dessa vez não era doença, era o choque. Pó? Remédio? Cláudia, você deve ter visto errado. A Amanda me ama, ela ama uma ova. Cláudia me sacudiu. Ninguém põe pó escondido na comida de ninguém por amor. Ela tá vindo aí. Eu vi ela ajeitando o cabelo no portão. Eu vim correndo pelos fundos e pulei a mureta lateral para te avisar antes dela entrar.
Ruth, acredita em mim. Aquela mulher tá te envenenando. Nesse momento, ouvi o barulho do portão da frente abrindo. O claque da fechadura soou como um tiro dentro da minha cabeça. Ela tá entrando, Cláudia sussurrou, soltando meu braço. Eu vou sair pelos fundos. Não diz que eu estive aqui. Mas pega essa sopa e não come. Guarda ela. Esconde. A gente precisa de prova. Cláudia correu para a cozinha e sumiu pela porta do quintal. Eu fiquei ali, no meio da sala, paralisada. O som dos saltos da Amanda batendo na pedra da calçada se aproximava. Toque, toque, toque. Cada passo parecia pisar em cima do meu peito. A porta da sala se abriu. Dona Ruth? A voz da Amanda era doce, melosa. Ela entrou trazendo aquele cheiro de perfume caro, misturado com o cheiro da sopa que vinha na sacola térmica bonita. Desculpa a demora. Estava procurando meu celular na bolsa. A senhora está pálida. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para ela. Pela primeira vez em anos, eu realmente olhei para ela. Vi os olhos frios que não sorriam junto com a boca. Vi a impaciência escondida no canto dos lábios. Vi a mulher que dormia com meu filho, que frequentava minha casa, que dizia que eu era como uma mãe. Respirei fundo, buscando uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Eu precisava disfarçar. Se a Cláudia estivesse certa, e meu estômago revirado dizia que ela estava, eu estava dormindo com a inimiga, e não podia deixar ela saber que eu sabia. Não, minha filha. Forcei a voz a sair normal, embora por dentro eu estivesse gritando. É só essa tontura de sempre. Acho que minha pressão caiu um pouco. Amanda sorriu. Aquele sorriso que agora me parecia uma máscara de demônio. Ah, tadinha, mas a sopa vai resolver isso. Hoje eu fiz um creme de mandioquinha especial. Tá bem temperadinho, do jeito que a senhora gosta. Vai levantar a senhora rapidinho. Vai me levantar para o céu, isso sim, pensei, sentindo um arrepio na espinha. Ela foi para a cozinha. Ouvi o barulho dela pegando o prato, a colher. O cheiro da sopa invadiu a casa. Mandioquinha. Era o meu favorito. Quantas vezes eu comi isso agradecendo, sem saber que estava engolindo a minha própria ruína? Ela voltou com o prato fumegante. Colocou na mesa de centro, na minha frente. Come, Dona Ruth, enquanto tá quente. Eu vou lá no carro rapidinho que esqueci minha agenda. Preciso ligar pro Roberto. Já volto para lavar a louça. Ela virou as costas e saiu. Fiquei sozinha com o prato. O vapor subia, levando aquele cheiro gostoso. Parecia tão inofensivo, tão caseiro, tão mortal. Olhei para o líquido amarelo e cremoso. Se eu olhasse bem de perto, será que veria os grãos do pó que a Cláudia mencionou? Será que o gosto amargo que eu sentia ultimamente não era do meu fígado, mas sim do veneno? Peguei a colher. Minha mão tremia tanto que a colher bateu na borda do prato. Tlim! Lembrei do Roberto. Lembrei do meu neto que ainda nem nasceu, que ela diz que estão planejando. Se eu morresse agora, ela ficaria com tudo. A casa. O dinheiro que o meu falecido marido deixou no banco, que não é fortuna, mas é o meu seguro de vida. E o Roberto? Ficaria com a assassina da mãe dele. A raiva começou a crescer no lugar do medo. Uma raiva quente, que subiu pelo pescoço e esquentou minhas orelhas. Não, eu não ia morrer assim. Eu não ia ser a velhinha coitadinha que teve um ataque do coração misterioso. Levantei da poltrona, segurando o prato com as duas mãos. Fui até a cozinha, pé ante pé. Peguei um pote de plástico vazio, daqueles de sorvete que a gente guarda feijão. Despejei a sopa inteira dentro dele e fechei bem fechado. Escondi o pote no fundo da geladeira, atrás das garrafas de água e das verduras, bem escondido. Depois, peguei o prato sujo. Passei o dedo na borda, sujei de sopa e passei na minha boca, só para ficar com o cheiro. Joguei um pouco de água no prato para parecer que eu tinha comido tudo e raspado o fundo. Coloquei o prato na pia. Voltei para a sala e sentei, tentando acalmar minha respiração. Quando a Amanda voltou, 5 minutos depois, ela olhou direto para a mesa de centro vazia. Ué, já comeu tudo? Ela perguntou. E juro que vi um brilho de satisfação nos olhos dela. Comi, minha filha. Estava uma delícia. Até raspei o prato. Menti, sentindo o gosto da mentira amargo na língua, mas necessário. Levei para a pia para te ajudar. Que bom, Dona Ruth. Que bom que a senhora gostou.
ela disse indo para a cozinha. Ouvi a água da torneira. Ela estava lavando a prova do crime, ou o que ela achava que era a prova. Ela voltou secando as mãos, parecendo mais leve, mais feliz. Bom, agora vou indo. O Roberto tá me esperando. A senhora descansa, tá? Amanhã eu ligo para saber como a senhora acordou. Se eu acordar, ela devia estar pensando. Vai com Deus, minha filha, respondi. Assim que a porta bateu e o carro dela arrancou cantando pneu, eu corri para o telefone. Não liguei para o Roberto. Ele não ia acreditar. Ele ia dizer que eu estava ouvindo fofoca da vizinha, que a Amanda é uma santa. Liguei para o meu sobrinho, o Jorge. Ele é biomédico, trabalha num laboratório grande no centro da cidade. É um menino esperto que sempre gostou muito de mim. Jorge? É a tia Ruth? Minha voz saiu firme, diferente da voz de velha doente dos últimos dias. Preciso que você venha aqui agora. Não pergunta nada. Só vem. E traz aquele material que você usa para recolher exames. Olhei para a geladeira, onde o pote de sorvete guardava o segredo da minha doença. A Amanda podia achar que eu era uma velha frágil e tonta. Mas ela esqueceu de uma coisa. Eu criei 3 filhos, enterrei um marido e sobrevivi a muita coisa nessa vida. Se ela quer guerra, ela vai ter guerra. Mas primeiro, eu precisava saber exatamente o que tinha naquela sopa. E juro pela alma da minha mãe, se tiver veneno ali, essa sopinha vai ser a última coisa que ela vai tentar me empurrar goela abaixo. Peguei o pote na geladeira, olhei para aquele creme amarelado e senti o peso da traição nas minhas mãos. Agora não era mais comida. Era prova de crime. E a dona Ruth aqui? Ah, a dona Ruth acabou de acordar. Fiquei sentada na cozinha, com as luzes apagadas, vigiando a rua pela fresta da persiana. O relógio da parede fazia um tic-tac que parecia martelar dentro da minha cabeça. Eram quase 10 da noite quando vi o farol do carro do Jorge iluminar o portão. Abri a porta antes mesmo dele tocar a campainha. O Jorge, meu sobrinho, sempre foi um menino de ouro. Biomédico, estudioso, sério. Ele entrou com aquela maleta prateada dele e uma cara de preocupação que me deu um aperto no peito. Tia Ruth, o que está acontecendo? A senhora disse no telefone que era caso de vida ou morte. Ele sussurrou, entrando rápido e trancando a porta atrás de si. Levei ele direto para a cozinha. Tirei o pote de sorvete da geladeira e coloquei na mesa. O plástico estava suado pelo frio. Aquele creme amarelo que parecia tão inocente estava ali, guardando o segredo que podia destruir minha família. Jorge, senta. Minha voz saiu rouca, mas firme. Você lembra da Amanda? Minha nora? Claro, tia. A esposa do Roberto. O que tem ela? Ela tem trazido essa sopa para mim toda semana. Diz que é para me fortalecer. Mas cada vez que eu como, eu sinto que estou morrendo um pouquinho. Hoje, a vizinha viu ela colocando um pó aqui dentro antes de entrar em casa. O Jorge arregalou os olhos. Ele pegou o pote, abriu a tampa com cuidado e cheirou. Franziu o nariz. Cheira a mandioquinha, tia. Mas tem um fundo, um cheiro químico muito leve, quase imperceptível. Se a senhora não tivesse falado, passaria batido. Eu preciso saber o que é isso, Jorge. Agora. Eu não posso ir na polícia sem ter certeza. Se eu acusar a mulher do meu filho injustamente, eu perco o Roberto para sempre. Mas se for verdade, engoli o choro que queria subir. Se for verdade, eu estou dormindo com uma assassina. Jorge me olhou fundo nos olhos. Ele viu que eu não estava caduca. Viu a seriedade de uma mulher que já viveu 70 anos e sabe quando o perigo ronda. Eu tenho reagentes no laboratório do plantão noturno. Eu posso levar isso agora e fazer uma análise preliminar. Se for veneno comum, tipo chumbinho ou raticida, ou até medicamentos controlados em alta dose, eu consigo identificar rápido. Vai, meu filho. Vai e me liga assim que souber. Eu vou ficar aqui esperando. Ele saiu levando o pote. E eu fiquei sozinha novamente naquela casa enorme. Enquanto esperava, comecei a andar pela casa. É engraçado como a gente muda quando percebe que a vida está por um fio. Antes, eu olhava para aquelas paredes e via solidão. Agora, eu via o meu reino. Passei a mão nos móveis de madeira maciça que eu e meu falecido marido, o Antônio, compramos com tanto suor. Lembrei de quando construímos essa casa. Eu não era apenas uma dona de casa que fazia bolo de fubá. Muita gente esquece.
E a Amanda com certeza nem sabe, mas eu fui tesoureira da Associação de Moradores do Bairro por 20 anos. Eu lidava com prefeitura, com empreiteiro, com advogado. Eu sabia ler um contrato e achar as letras miúdas onde tentavam passar a perna na gente. Fui até o meu quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, atrás das caixas de sapato e dos casacos de lã que eu quase não uso, tem um fundo falso que o Antônio fez. Empurrei a madeira e lá estava. Meu cofre antigo, de chave e segredo. Abri. O cheiro de papel guardado subiu. A Amanda e o Roberto acham que eu vivo só da pensão do INSS, aquela merreca que mal dá para os remédios. Eles não sabem dos terrenos que o Antônio vendeu antes de morrer e que eu investi. Eles não sabem das apólices de seguro. Eles não sabem que a velhinha frágil tem um patrimônio que garantiria o futuro dos netos, se eles merecessem. Peguei os papéis, escrituras, extratos bancários antigos e o mais importante, meu testamento que eu ainda não tinha registrado em cartório, apenas rascunhado. Nele, eu deixava tudo para o Roberto com o usufruto da Amanda. Rasguei o papel, com raiva. Rasguei em pedacinhos bem pequenos. Você achou que eu era burra, né, Amanda? Falei sozinha, olhando para o espelho da penteadeira. Achou que eu era só uma velha inútil que estava ocupando espaço e gastando o dinheiro que você quer para viajar para a Europa? Me olhei no espelho. Vi as rugas, sim. Vi o cabelo branco, sim. Mas vi também os olhos de quem criou 3 filhos sozinha depois que o marido adoeceu. Vi a mulher que acordava às 4 da manhã para fazer marmita para vender e completar a renda. A Amanda não conhecia a Ruth guerreira. Ela só conhecia a Ruth avó. Foi o maior erro da vida dela. O telefone tocou. Era 1h30 da manhã. Corri para atender, o coração na boca. Alô? Jorge? Tia... A voz dele estava tremida. Tia, a senhora está sentada? Sentei na poltrona, sentindo um frio na barriga. Fala, meu filho. O que tem na sopa? Tia, eu fiz a cromatografia. Não é veneno de rato comum. É pior, porque é mais inteligente. É uma mistura de digoxina moída com um sedativo forte, clonazepam. Fiquei muda. Digoxina é remédio para o coração. Mas eu não tenho problema de coração. E o que isso faz, Jorge? Perguntei, sentindo um gosto amargo na boca. Em quem não precisa, a digoxina causa arritmia, náusea, vômito, tontura, e se a dose for acumulando, causa parada cardíaca. Parece morte natural, tia. Um infarto fulminante. E o sedativo é para a senhora ficar zonza, cair, parecer que está senil. Ela está te matando devagar, tia. Calculadamente. Para parecer que a senhora adoeceu e morreu de velhice. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de uma fúria gelada. Ela não queria só me matar. Ela queria me tirar a dignidade. Queria que eu parecesse uma velha tonta e babona antes de morrer. Obrigado, Jorge. Minha voz saiu dura como pedra. Guarda esse laudo. Assina, carimba, faz tudo oficial. Mas não conta pra ninguém. Nem pra sua mãe, nem pro Roberto. Ninguém. Tia, a senhora tem que ir na polícia. Isso é tentativa de homicídio. Eu vou, Jorge. Mas não agora. A polícia vai pedir provas, vai demorar, ela vai negar, vai dizer que foi acidente, que confundiu os potes. Ela é sonsa, Jorge. Ela chora lágrimas de crocodilo e engana qualquer um. Se eu for agora, ela escapa e ainda vira a vítima perseguida pela sogra louca. Então, o que a senhora vai fazer? Eu vou fazer ela provar do próprio veneno, meu filho. Não literalmente, porque eu não sou assassina. Mas ela vai cair. E vai cair feio. Desliguei o telefone. O silêncio da casa agora era diferente. Não era mais um silêncio de paz. Era um silêncio de guerra. Fui até a cozinha e joguei o resto da sopa na privada e dei descarga. Lavei o pote com água sanitária, esfreguei até sair qualquer resíduo, sequei e coloquei no armário, junto com os outros potes vazios que eu sempre devolvia para ela. Precisava montar um plano perfeito. Sentei na mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Minha mão, que antes tremia de fraqueza causada pelo remédio, agora estava firme pela adrenalina. Primeiro passo: a saúde. Eu precisava parar de ingerir aquilo imediatamente. Mas não podia melhorar de repente, ou ela desconfiaria. Eu tinha que fingir. Tinha que ser a melhor atriz que o Brasil já viu. Segundo passo: a vigilância.
A palavra da Cláudia era boa, mas imagens eram melhores. Eu precisava de câmeras. Câmeras pequenas, escondidas, que gravassem tudo o que acontecia na sala e na cozinha. Lembrei do Cláudio, filho da vizinha Cláudia. Ele trabalha com instalação de segurança. Ele é discreto. Amanhã mesmo eu falaria com ele. Terceiro passo. O Roberto. Ah, meu filho, isso era o que mais doía. Como eu ia mostrar para ele quem era a mulher com quem ele dormia? Palavras não bastariam. Ele estava enfeitiçado. Eu precisava que ele visse. Eu precisava que ele ouvisse da boca dela. Olhei para a parede da sala, onde tinha uma foto nossa. Eu, Roberto e Amanda no último Natal. Ela com a mão no meu ombro sorrindo. Na época, achei que era carinho. Agora, vendo a foto, parecia que a mão dela era uma garra, pronta para apertar. Você mexeu com a pessoa errada, menina. Sussurrei para a foto. Você achou que idoso é descarte. Achou que a gente não pensa, não vê, não sente. De repente, lembrei de algo crucial. Terça e quinta eram os dias da sopa. Hoje era terça. Quinta-feira ela traria mais. Se eu recusasse, ela desconfiaria. Se eu jogasse fora, ela poderia ver. Eu precisava criar uma situação onde ela mesma se entregasse. Foi aí que a ideia surgiu. Uma ideia arriscada, perigosa, mas que, se desse certo, seria o fim da farsa dela. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz um café bem forte. Me olhei no espelho e baguncei o cabelo de propósito. Não passei batom nem pó. Escolhi uma camisola velha, desbotada. Precisava parecer a vítima que ela queria que eu fosse. Às 9 da manhã, liguei para o Roberto. Deixei a voz trêmula, chorosa. Oi, filho, gemi ao telefone. Mãe, o que foi? A senhora tá pior? A preocupação na voz dele era genuína. Isso me dava esperança. Ele não sabia. Ele era inocente. Tô, meu filho. Tô me sentindo tão fraca hoje. A cabeça roda. Acho que a sopa de ontem não me caiu bem, não sei. Eu vou aí agora, mãe. Não, não venha. Gritei e depois suavizei. Não precisa sair do trabalho, meu filho. Eu só queria ouvir sua voz. A Amanda, ela é um anjo, né? Traz comida pra mim. É sim, mãe. A Amanda te adora. Ela ficou super preocupada ontem quando chegou em casa. Disse que te achou abatida. Ah, a audácia daquela mulher. Preocupada. Filho, fala pra ela. Fala pra ela vir aqui quinta-feira um pouco mais cedo. Queria conversar com ela sobre o futuro, sobre a casa. Joguei a isca. Sobre a casa, mãe? Como assim? Ah, filho, eu não sei quanto tempo eu tenho. E eu não quero dar trabalho com inventário, essas coisas burocráticas. Eu queria ver se passava logo umas coisas pro nome de vocês. Pra garantir, sabe? Do outro lado da linha, senti o silêncio. Sabia que ele contaria para ela. E sabia que os olhos dela brilhariam com a ganância. Se ela achasse que eu ia passar os bens para o nome deles antes de morrer, ela talvez diminuísse a dose do veneno para me manter viva o suficiente para assinar os papéis. Ou talvez aumentasse, para garantir que eu não mudasse de ideia depois. Era um jogo de xadrez com a morte. E eu tinha acabado de mover meu peão. Tá bom, mãe, eu falo com ela, mas a senhora vai viver muito ainda para com isso. Desliguei. Minutos depois, bati no muro dos fundos. Cláudia! Cláudia! A vizinha apareceu com cara de quem não dormiu nada. E aí, Ruth? Você comeu? Não. E descobri o que era. Contei tudo para ela, resumido. Os olhos da Cláudia se encheram de lágrimas. Meu Deus, que monstro! Ruth, o que a gente faz? Preciso do seu filho, o Cláudio. Hoje. Agora. Ele precisa instalar câmeras aqui em casa. Mas tem que ser aquelas invisíveis, que parecem parafuso, sensor de alarme, qualquer coisa. A Amanda não pode sonhar que está sendo filmada. Ele vem. Deixa comigo. Ele vem na hora do almoço, entra pelos fundos para ninguém ver carro de empresa na frente. Ótimo. E Cláudia, você vai ser minha testemunha. Mas agora volta para sua rotina. Se ela desconfiar que você sabe, ela pode tentar algo contra você também. Voltei para dentro. Passei o dia organizando meus papéis verdadeiros. Escondi tudo o que tinha valor real dentro do forro de uma poltrona velha que a Amanda detestava e vivia dizendo para eu jogar fora. Lixo, ela dizia.
Mal sabia ela que a minha fortuna estaria sentada ali. Na hora do almoço, o Cláudio veio. Menino esperto, rápido. Instalou uma câmera minúscula dentro do olho de um boneco de coruja de cerâmica que ficava na estante da sala, virado para a mesa de centro. Outra ficou escondida em cima do armário da cozinha, pegando o fogão e a pia. Dona Ruth, isso aqui grava som e imagem em alta definição. E manda tudo pro celular da senhora e pro meu computador na nuvem. Ninguém apaga isso. Obrigada, Cláudio. Deus te pague. Quando a noite caiu, eu estava pronta. A casa estava grampeada. O laudo médico estava guardado a 7 chaves. A isca da herança tinha sido lançada. Meu telefone tocou. Era a mensagem dela, da Amanda. Dona Ruth, o Beto me contou que a senhora não está bem. Fiquei tão triste. Mas fique tranquila. Quinta-feira levo uma sopa revigorante e conversamos sobre o que a senhora quiser. Vou cuidar de tudo para a senhora. Beijos de quem te ama. Li a mensagem e senti um nojo tão grande que quase vomitei de verdade. Vou cuidar de tudo. Eu sabia o que isso significava. Ela ia cuidar de limpar minha conta bancária e meu lugar nesse mundo. Respondi apenas: obrigada, minha querida. Estou te esperando. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei imaginando a quinta-feira. Ela viria crente que ia ganhar a casa de presente. Mal sabe ela que vai ganhar uma passagem só de ida para a cadeia. Mas antes eu preciso que ela confesse. Preciso que o Roberto ouça da boca dela. E para isso, eu vou ter que atuar como nunca atuei na vida. Vou ter que olhar nos olhos do diabo e sorrir. Amanhã é dia de preparação. Vou preparar o cenário. Vou deixar uns papéis falsos de cartório em cima da mesa. Vou deixar ela ver o que ela quer ver. A ganância é cega. E é na cegueira dela que eu vou dar o bote. A Dona Ruth Boazinha morreu ontem, junto com aquela sopa envenenada na privada. Quem acordou hoje foi a Ruth matriarca, a leoa que não deixa ninguém tocar na sua cria, nem na sua toca. Quinta-feira vai ser o dia do juízo final naquela sala de estar. E eu mal posso esperar para ver a cara dela quando a máscara cair. A quinta-feira amanheceu com aquele mormaço pesado, típico de dia que promete tempestade. Eu acordei antes do galo cantar, se é que ainda existe galo nessa cidade de concreto. O coração batia tranquilo, ritmado, sem a arritmia que o veneno da Amanda tentava me provocar. Hoje não era dia de morrer. Hoje era dia de caçar. Levantei da cama sentindo o peso dos meus 70 anos, mas não aquele peso de doença que me derrubou nas últimas semanas. Era o peso da responsabilidade. Lavei o rosto com água gelada, olhei minhas rugas no espelho e disse para mim mesma: Ruth, hoje você não é a avó boazinha. Hoje você é a matriarca. Passei a manhã montando o cenário. Era como arrumar um palco para uma peça de teatro onde o ingresso custava a minha vida. Primeiro, fui até a gaveta de remédios. Tirei todos os frascos vazios e deixei espalhados na mesa de cabeceira, junto com um copo de água pela metade e uns lenços de papel amassados. Queria que o quarto cheirasse a doença, a abandono. Depois, fui para a sala. A câmera na coruja de cerâmica estava lá, imperceptível, com aquele olhinho de vidro brilhando, pronta para gravar a alma podre da minha nora. A outra, em cima do armário da cozinha, tinha uma visão perfeita da mesa de jantar. Peguei a pasta de documentos que eu tinha preparado ontem. Eram papéis velhos, contratos de gaveta sem valor jurídico real, mas com timbres e carimbos que impressionam quem tem o olho gordo. Coloquei tudo dentro de um envelope pardo grande, escrito testamento e doação com minha letra trêmula. Forcei a mão para tremer na hora de escrever. Deixei o envelope em cima da mesa de centro, estrategicamente posicionado para que, quem sentasse no sofá, não conseguisse tirar os olhos dele. O relógio de pêndulo na parede marcou 5 horas da tarde. Bong, bong, bong. Cada badalada parecia um aviso. Às 5:30, ouvi o carro dela. O motor silencioso, os pneus esmagando as folhas secas na calçada. Respirei fundo. Sentei na minha poltrona favorita, joguei uma manta de crochê sobre as pernas, entortei um pouco a postura e fiz a cara de quem carrega o mundo nas costas. A campainha tocou. Não esperei ela usar a chave que o Roberto, meu filho ingênuo, deu para ela em caso de emergência. Já vai, gritei com a voz falha, arrastando os chinelos no chão de taco. Abri a porta.
Lá estava ela, Amanda, vestida impecavelmente, com uma blusa de seda azul e calça social, como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante. Na mão direita, a inseparável sacola térmica chique, a arma do crime. Dona Ruth! Ela abriu aquele sorriso de comercial de pasta de dente. Nossa, a senhora demorou para abrir. Fiquei preocupada. Desculpa, minha filha. Dei passagem para ela entrar, apoiando a mão na parede como se estivesse tonta. As pernas hoje não querem obedecer. E a cabeça... a cabeça parece que tem um chocalho dentro. Ela entrou, trazendo o cheiro do perfume caro que agora me dava náuseas. Tadinha, mas eu vim te salvar. Trouxe uma canja de galinha com legumes que levanta até defunto. Ops, desculpa o termo. Ela riu, um risinho nervoso, cobrindo a boca com a mão bem cuidada. Levanta defunto pra cova, sua víbora, pensei. Mas por fora dei um sorriso triste. Só você mesmo, Amanda. O Roberto tirou a sorte grande. Uma esposa que trabalha fora e ainda cozinha pra sogra velha. Caminhamos até a sala. Eu vi os olhos dela varrerem o ambiente. É instinto de predador. Ela checava se estava tudo igual, se eu estava sozinha. E então, os olhos dela pousaram na mesa de centro, no envelope pardo. Vi a pupila dela dilatar. Foi rápido, fração de segundo, mas eu vi. Ela leu testamento. A postura dela mudou. A coluna ficou mais reta, o queixo levantou levemente. A ganância é uma coisa física, a gente sente a vibração no ar. Senta, minha filha. Põe a sopa aí na cozinha, depois a gente vê isso. Eu preciso conversar sério com você. Ela correu para a cozinha, deixou a sacola térmica em cima do balcão, bem na mira da câmera 2, e voltou num piscar de olhos, sentando no sofá, de frente para mim. Claro, Dona Ruth, pode falar. Aconteceu alguma coisa grave? O médico ligou? Não, o médico não sabe de nada. Suspirei, olhando para as minhas mãos enrugadas no colo. Mas eu sei, Amanda. A gente sente quando a hora tá chegando. Essa fraqueza, esse coração que dispara do nada. Eu acho que não duro até o Natal. Que isso, Dona Ruth? Vira essa boca pra lá. Ela esticou a mão e tocou no meu joelho. A mão estava quente, suada. A senhora vai viver 100 anos. É só uma fase ruim. Não minta pra mim, querida. Eu sei que estou atrapalhando. Dando trabalho pro Roberto, pra você... Fiz uma pausa dramática. Por isso decidi resolver tudo hoje. Não quero brigas quando eu partir. Apontei para o envelope. Ali estão as escrituras, a casa, o terreno no interior que o Antônio deixou e que eu nunca vendi, e as contas bancárias. Quero passar tudo pro nome do Roberto, mas com você administrando. Sei que meu filho é meio desligado com dinheiro, e você é tão esperta, Amanda. Tão calculista. Usei a palavra calculista de propósito. Vi ela piscar, incomodada, mas o elogio mascarou a ofensa. A senhora é muito generosa, Dona Ruth. O Roberto vai ficar aliviado. Quer dizer, aliviado de saber que a senhora confia na gente, claro. Não pelo dinheiro. Claro, claro. Dinheiro não traz felicidade, né? Mas traz conforto. E paga bons advogados, bons médicos e bons funerais. Ela riu de novo, desconfortável. Vamos parar com esse papo de morte? A senhora precisa comer. A canja tá quentinha. Se a senhora comer tudo, vai se sentir forte para assinar esses papéis com a mão firme. Era a deixa dela. O condicionamento. Come para assinar. O veneno era o preço da assinatura. Você tem razão. Busca lá para mim? Mas, Amanda, antes de comer, eu queria te pedir uma coisa. Uma última vontade de velha. O que a senhora quiser. Traz aquele álbum de fotos antigo que está na estante do corredor. Queria te mostrar uma foto do Roberto pequeno. Fiquei nostálgica hoje. Ela hesitou. Queria me ver comendo logo. Mas a ansiedade pelo envelope era maior. Claro, já volto. Assim que ela saiu da sala e entrou no corredor, eu agi. Com uma agilidade que ela não imaginava que eu tinha, tirei do bolso do meu roupão um frasco pequeno com um líquido que o Jorge me arrumou. Era xarope de ipeca. Algo que faz vomitar instantaneamente, mas misturado com um corante vermelho vivo. Não, eu não ia colocar na sopa. Pinguei algumas gotas num lenço de papel e escondi na manga. Voltei para a posição de estátua moribunda. Amanda voltou com o álbum, sorrindo. Achei!
Nossa, como tem poeira lá, a senhora precisa de uma faxineira melhor. As coisas acumulam poeira quando a gente não olha direito. A sujeira se esconde nos cantos, né? Igual segredos. Ela travou por um segundo, segurando o álbum no ar. Como assim? Ah, ditado de mãe. Casa limpa, consciência limpa. Mas vamos ver as fotos depois. Estou com uma fome repentina. Acho que meu corpo sabe que essa pode ser a última refeição decente. Ela foi buscar a sopa. Voltou com o prato fundo, cheio até a borda. O cheiro de galinha era forte, mas meu nariz treinado já buscava aquele algo a mais que o Jorge descreveu. Ela colocou o prato na minha frente, na mesa de centro, ao lado do envelope. O contraste era perfeito. A morte num prato e a herança num envelope. Come, Dona Ruth. Eu fiz com tanto carinho. Ralei a cenoura bem fininha para não engasgar. Peguei a colher. Minha mão tremia, dessa vez de raiva contida. Levei a colher à boca. Amanda me olhava fixamente, sem piscar. Parecia uma cobra hipnotizando o passarinho. A respiração dela estava suspensa. Encostei a sopa nos lábios, mas não engoli. Sabe, Amanda, baixei a colher devagar. Essa sopa me lembra uma história que minha avó contava. Sobre uma mulher que cultivava belas flores venenosas no jardim. Amanda franziu a testa. História agora, Dona Ruth? A sopa vai esfriar. É rapidinho. Essa mulher tinha uma mão boa para planta, mas todo marido que ela arrumava adoecia. Ninguém desconfiava. Até que um dia, a sogra dela, uma velha que todos achavam que era gagá, resolveu trocar os pratos no jantar. O silêncio na sala ficou pesado. O ar-condicionado parecia ter parado. Ouvi o motor da geladeira zumbir lá na cozinha. Amanda endureceu no sofá. O sorriso desapareceu. Que história macabra, Dona Ruth. Por que a senhora está me contando isso? Porque eu fico pensando, o que passa na cabeça de alguém que serve a morte num prato bonito? Deve ser muito frio, né? Deve exigir muita coragem ou muita maldade. Olhei bem dentro dos olhos dela. Pela primeira vez, deixei a máscara de velha tonta cair um pouquinho. Meus olhos ficaram firmes, duros. Amanda recuou no sofá, encostando as costas no estofado. Ela percebeu. Alguma coisa no instinto dela apitou. A senhora está estranha hoje. Acho melhor eu ligar para o Roberto. A senhora está delirando. Ela pegou o celular na bolsa. Não! Minha voz saiu forte, autoritária. Não liga para o Roberto. Ele não precisa saber das nossas conversas de mulher. Voltei a sorrir, suavizando a expressão. Mudei o tom de novo, deixando ela confusa. Desculpa, querida. É o remédio. Me deixa meio aérea falando bobagem. Esquece a história da velha. Me dá essa sopa aqui. Levei a colher à boca novamente. Dessa vez, coloquei na boca. Senti o gosto. Era salgado, saboroso. Mas no fundo, lá no fundo, o amargor metálico da digoxina que o Jorge tinha me ensinado a identificar. Não engoli. Fingi que engoli, fazendo movimento com a garganta, mas segurei o líquido embaixo da língua. Está divina. Você colocou noz moscada? Amanda relaxou os ombros visivelmente, soltou o ar que prendia. Ela achou que tinha sido só um devaneio de velha. Coloquei sim, segredinho do chefe. Que bom que gostou. Come mais. Comi mais 2 colheradas, sempre fingindo engolir e acumulando o líquido na bochecha, o que era difícil e nojento. Na terceira, fingi um acesso de tosse violento. Cough, cough, cough. Ai, meu Deus! Levei o lenço, aquele com o corante vermelho escondido, à boca, cuspindo toda a sopa nele discretamente enquanto cobria o rosto, e apertei o lenço para soltar o corante. Quando tirei o lenço da boca, ele estava manchado de sangue vivo misturado com a sopa amarela. Dona Ruth! Amanda deu um grito e pulou do sofá. Sangue! A senhora está cuspindo sangue! Eu gemi, largando o prato na mesa, fazendo um pouco de sopa derramar em cima do envelope do testamento. Ai, está queimando. Amanda, o que você colocou aqui? Perguntei, com a voz sufocada, agarrando a gola da blusa dela e puxando ela para perto de mim. O que você me deu? Ela estava em pânico. Não pânico de tristeza, mas pânico de ser descoberta. Ela olhava para o sangue, para a sopa derramada, para o envelope molhado. Eu não dei nada. É a úlcera.
Deve ser sua úlcera estourando. Me solta, eu preciso chamar a ambulância. Segurei o braço dela com força. Minhas unhas cravaram na seda azul. Não chama, ninguém, sussurrei rouca. Se eu morrer, o Roberto vai saber. Eu escrevi no diário. Isso foi o golpe de mestre, o blefe final. Amanda paralisou. Diário? Que diário? O caderninho, preto, debaixo do colchão. Menti, fechando os olhos e fingindo desmaiar no sofá, soltando o braço dela. Fiquei ali, imóvel, respirando bem curtinho para parecer que estava partindo. Pelas pálpebras entreabertas, vi a cena que eu tanto esperava. Amanda não correu para o telefone. Não correu para me acudir. Não checou meu pulso. Ela correu para o quarto. Ouvi os passos dela apressados no corredor. Ouvi o barulho dela revirando minha cama, jogando os travesseiros no chão, levantando o colchão pesado com uma força que só o desespero dá. Ela estava procurando o diário que me incriminaria. Enquanto ela estava lá dentro, destruindo meu quarto em busca de uma prova que não existia, eu abri os olhos. Olhei para a câmera na coruja e dei um leve aceno. Peguei você, pensei. Levantei do sofá. Sim, levantei. Limpei a boca suja de sopa e corante com as costas da mão. A adrenalina limpou qualquer vestígio de fraqueza. Caminhei silenciosamente até o corredor. Vi Amanda no meu quarto, de costas para a porta, jogando minhas roupas de cama para todo lado, praguejando baixo. Onde tá essa porcaria? Velha maldita, onde ela escondeu? Ela sibilava, a voz cheia de ódio. Morre logo, desgraça, morre logo! Peguei meu celular no bolso, que já estava no modo gravador de voz ligado desde que ela entrou. Procurando isso, Amanda? Perguntei, encostada no batente da porta, com minha voz normal, firme e cheia de autoridade. Amanda deu um pulo e girou sobre os calcanhares. O rosto dela ficou branco como papel. Ela me viu em pé, sã, limpa, exceto pela mancha na boca, e com um olhar que faria um leão recuar. Dona Ruth, a senhora estava morrendo. O sangue... Corante, minha querida. Truque de teatro. E a sopa? Cuspi tudo. Entrei no quarto, passo a passo, encurralando ela entre a cama e a parede. Você achou mesmo que ia me matar dentro da minha própria casa e ficar com tudo? Ela tentou recompor a postura, mas tremia. A senhora está louca. A senhora está senil. Eu estava procurando seu remédio. Ah, é? Debaixo do colchão? Chamando sua sogra de velha maldita e pedindo para ela morrer logo? Ergui o celular. Está tudo gravado, Amanda. A câmera na sala filmou você me servindo. O laboratório já analisou a sopa de terça-feira, digoxina e clonazepam. Tentativa de homicídio qualificado, motivo torpe, meio cruel. Sabe quantos anos de cadeia isso dá? Amanda olhou para a porta, calculando se conseguia correr. Mas eu estava no caminho. E apesar da idade, eu tinha na mão um spray de pimenta que o Cláudio me emprestou, escondido na outra manga. Você não vai contar pro Roberto, ela disse, a voz mudando de medo para ameaça. Ele não vai acreditar. Ele me ama. Eu digo que a senhora surtou, que tentou me agredir. Eu sou jovem, bonita, persuasiva. A senhora é só uma velha confusa. Quem a polícia vai ouvir? A polícia costuma ouvir quem tem provas, Amanda. Sorri, mas sem alegria. E eu tenho todas. Mas sabe o que é pior para você? Não é a cadeia. É o Roberto. Dei um passo à frente. O Roberto está chegando. Mandei uma mensagem para ele vir às 6h30. Ele deve estar estacionando agora. O terror real tomou conta do rosto dela. Não, a senhora não fez isso. Fiz. E ele vai encontrar a mãe dele, passando mal, e a esposa destruindo o quarto da mãe. E aí, Amanda? Qual vai ser sua mentira agora? Nesse exato momento, ouvimos o barulho do portão eletrônico abrindo. O carro do Roberto. Amanda olhou para a janela desesperada. Dona Ruth, pelo amor de Deus! Ela se jogou aos meus pés, agarrando minhas pernas. A arrogância sumiu num instante. Não faz isso! Eu estava desesperada, a gente tá com dívida, eu não queria te matar de verdade, era só para a senhora ficar doente e passar a casa. Eu juro, eu paro. Eu sumo! Olhei para aquela mulher patética chorando no meu tapete. A mesma mulher que minutos antes desejava minha morte. Senti nojo. Chutei a mão dela para longe da minha canela. Levanta! Ordenei.
O Roberto vai entrar em 1 minuto. Seque essas lágrimas de crocodilo. O que a senhora vai fazer? Ela perguntou, levantando, borrando a maquiagem. Eu? Eu vou sentar na minha poltrona lá na sala. E você? Apontei para a cozinha. Você vai trazer o resto da sopa. E quando o Roberto entrar, você vai dar a primeira colherada na boca dele. Os olhos dela quase saltaram da órbita. O quê? A senhora tá louca? Vai matar seu filho? Não sou eu quem preparou o veneno, Amanda. É você. Se não tem veneno, como você diz, então não tem perigo, certo? Se você não der para ele, você confessa que tentou me matar. Se você der, bom, aí você mata o amor da sua vida. Escolha. Ouvi a chave do Roberto na porta da frente. Mãe, Amanda, cheguei. A voz dele ecoou na sala. Olhei para a Amanda. Ela estava tremendo tanto que parecia que ia desmontar. Vai lá, nora querida. O jantar está servido. Sussurrei no ouvido dela. E sorria. O show vai começar. Empurrei ela levemente em direção ao corredor. Eu fui atrás, voltando a curvar as costas, voltando a ser a velhinha frágil. Quando chegamos na sala, o Roberto estava lá, largando a pasta de trabalho, sorrindo ao ver nós duas. Oi, meus amores! Que cheiro bom de sopa! Amanda olhou para mim, olhou para o Roberto, olhou para a sopa na mesa. Ela estava encurralada entre o crime e a confissão. E eu, Dona Ruth, sentei na minha poltrona para assistir ao desmoronamento do império de mentiras dela. O tempo parou naquela sala. Era como se o ar tivesse ficado sólido, pesado, difícil de respirar. O Roberto estava ali, parado na entrada da sala, com aquele sorriso cansado de quem trabalhou o dia inteiro e só queria o conforto do lar. Ele olhava para a esposa, a Amanda, segurando o prato de sopa, e para mim, a mãe dele, sentada na poltrona. Ele não via o abismo que tinha se aberto debaixo dos pés dele. Ainda não. Ué, o gato comeu a língua de vocês? Roberto brincou, soltando a pasta no sofá e afrouxando a gravata. A Amanda não vai me dar oi? E essa sopa aí, amor, tá com uma cara ótima. Eu continuei sentada, imóvel como uma estátua de pedra. Meus olhos estavam fixos na Amanda. Eu via o suor escorrendo pela têmpora dela, estragando a base cara que ela usava. As mãos dela tremiam tanto que a colher batia na porcelana do prato, fazendo um tlac-tlac-tlac irritante e denunciador. Vai, Amanda, incentivei, com a voz suave, mas carregada de veneno. O meu veneno, o da verdade. Seu marido está com fome. Ele trabalhou tanto para pagar as contas, inclusive as suas. Dá a sopa para ele. Amanda olhou para o Roberto. Eu vi o pavor nos olhos dela. Não era amor. Se fosse amor, ela teria jogado o prato longe na mesma hora. Era cálculo. Ela estava calculando as probabilidades. Se ela não desse, eu contava tudo. Se ela desse, ela matava a galinha dos ovos de ouro dela. Ou pior, ia presa por homicídio. Roberto, alheio a tudo, se aproximou. Vocês estão estranhas. Aconteceu alguma briga? Mãe, a senhora implicou com a Amanda de novo? Ele suspirou, já tomando partido dela, como sempre. Amor, me dá aqui. Deixa eu provar esse tempero novo que você disse que ia fazer. Ele estendeu a mão para pegar o prato. Amanda recuou um passo, puxando o prato contra o peito. O líquido quente balançou, quase transbordando. Não! Ela gritou. Um grito agudo, histérico. Roberto parou, assustado. O que foi, Amanda? Tá queimando? Não come! Ela disse, a voz trêmula, os olhos correndo de um lado para o outro, procurando uma saída, uma mentira, qualquer coisa. Tá azeda. Azeda? Roberto franziu a testa. Mas eu senti o cheiro da porta. Cheiro de canja fresca. É? O frango. O frango devia estar estragado. Eu percebi agora quando cheguei perto. Ela tentou sorrir, mas saiu uma careta de dor. Melhor jogar fora, Beto. Vamos pedir uma pizza. Isso, uma pizza. Eu pago. Vamos embora daqui, vamos para casa. Ela tentou largar o prato na mesa e puxar o Roberto pelo braço, tentando arrastar ele para fora da minha casa, para longe da verdade. Foi aí que eu levantei. Não como a velhinha de 70 anos. Levantei como a leoa que vê a hiena tentando fugir. Azeda, Amanda! Minha voz ecoou na sala, preenchendo cada canto. Engraçado. Há 5 minutos você estava insistindo para eu comer tudo.
Dizia que ia me levantar. Dizia que tinha noz moscada, segredinho do chefe. Se estava azeda para o Roberto, por que estava boa para mim? Roberto olhou para mim, confuso, e depois para ela. Do que a minha mãe tá falando, Amanda? Você serviu a sopa para ela? Ela tá caduca, Beto! Amanda gritou, apontando o dedo trêmulo para mim. Vamos embora, pelo amor de Deus. Ela tá inventando coisa. Ela me odeia. Você sabe que ela me odeia. Ela quer separar a gente. Eu não te odeio, minha filha, respondi, caminhando devagar até a estante onde estava a coruja de cerâmica. Eu só odeio quem tenta me matar. Matar? Roberto soltou uma risada nervosa, incrédula. Mãe, que drama é esse? A senhora está assistindo muita novela. Peguei meu celular, que estava conectado à câmera escondida. Com o dedo firme, apertei o play no vídeo que tinha sido gravado minutos antes. Aumentei o volume no máximo. Roberto, chamei, estendendo o aparelho para ele. Olha, só olha e escuta. Ele hesitou. Olhou para a esposa, que agora estava pálida como um fantasma, encostada na parede, chorando silenciosamente. Depois pegou o celular da minha mão. O vídeo começou a rodar na telinha. A imagem era clara. Mostrava a Amanda na cozinha, tirando o pote da sacola. Mostrava ela olhando para os lados. E mostrava, com a nitidez dolorosa da alta definição, ela tirando o frasco do sutiã e despejando mais gotas na sopa antes de trazer para a sala. Roberto assistia, os olhos arregalados. No vídeo, a voz da Amanda soou clara. Morre logo, desgraça, morre logo! O áudio que a câmera captou quando ela estava revirando meu quarto. Roberto derrubou o celular no sofá. Ele parecia ter levado um soco no estômago. Ele olhou para a Amanda como se estivesse vendo um monstro, uma criatura que ele desconhecia. O que é isso, Amanda? O que você pôs na sopa da minha mãe? Ela começou a soluçar, caindo de joelhos no chão. Foi só um calmante, Beto, eu juro. Era só para ela dormir. Ela é muito agitada. Ela implica comigo. Eu só queria que ela dormisse para a gente ter paz. Não era para matar. Mentira. Eu disse fria. Tirei do bolso do roupão o papel dobrado. O laudo do laboratório. Jorge, meu sobrinho, analisou a sopa de terça-feira. Digoxina e clonazepam. Caminhei até o Roberto e coloquei o papel na mão dele. Lê, meu filho. Digoxina causa parada cardíaca. Ela não queria que eu dormisse. Ela queria que eu não acordasse nunca mais. Ela estava me matando aos poucos, Roberto. Cada terça e quinta, um pouco mais de veneno. Para parecer morte natural. Para ninguém desconfiar. Roberto leu o papel. As mãos dele tremiam mais que as da Amanda agora. Ele leu as palavras técnicas, os níveis tóxicos. Ele levantou os olhos, marejados de lágrimas. Lágrimas de homem, aquelas que doem mais para sair, porque vêm carregadas de vergonha. Vergonha de ter trazido o inimigo para dentro de casa. Por quê? Ele sussurrou, a voz falhando. Eu te dei tudo, Amanda. A gente vive bem. Por que você fez isso com a minha mãe? Amanda levantou a cabeça. A máscara de vítima caiu. O rosto dela se transformou numa carranca de ódio e desespero. Já que estava perdida, ela decidiu atacar. Tudo? Você me deu tudo? Ela riu, um riso histérico. A gente vive num apartamento financiado em 30 anos, Roberto. A gente anda de carro popular. E essa velha... Ela apontou para mim com nojo. Essa velha sentada numa mina de ouro. Ela se levantou, limpando as lágrimas com raiva. Ela tem terrenos, tem dinheiro aplicado. E fica aí, segurando tudo, vivendo nessa casa velha que vale uma fortuna, enquanto a gente conta moeda para viajar no feriado. Ela já viveu o que tinha que viver, Roberto. Ela não precisa disso tudo. Nós precisamos. Então era pelo dinheiro, Roberto disse. E eu vi o coração do meu filho se partindo em 1000 pedaços naquele momento. Você ia matar a minha mãe. Pra gente trocar de carro? Pra viajar pra Europa? Era pro nosso futuro. Ela gritou. Ela é egoísta. Ela ia morrer e deixar tudo mofando aí. Eu só estava acelerando o processo. Plaft. O som do tapa estalou na sala. Não fui eu. Foi o Roberto. Ele nunca tinha levantado a mão para ninguém. Era o homem mais pacífico que eu conhecia. Mas a dor da traição, a visão da mãe quase morta, aquilo despertou algo primitivo nele. Amanda levou a mão ao rosto, chocada.
O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de ruína. Sai da minha casa, Roberto disse. A voz dele era baixa, perigosa. Beto, espera, a gente pode conversar. Ela tentou tocar nele. Não me toca! Ele rugiu, recuando. Você é um monstro. Você tentou matar a mulher que me deu a vida, a mulher que te recebeu como filha. Sai daqui agora, antes que eu faça uma loucura. Amanda olhou para ele, depois olhou para mim. Eu estava de pé, ao lado do meu filho. Não precisei dizer nada. Minha postura dizia tudo. Eu venci. A família venceu. Ela correu para pegar a bolsa e a sacola térmica. Eu vou, mas eu vou levar o carro. O carro tá no meu nome. Leva, Roberto gritou. Leva o carro, leva suas roupas, leva o que você quiser. Mas some, eu vou pedir o divórcio amanhã. E vou te denunciar. Você vai pagar por cada gota daquele veneno. Amanda foi até a porta. Antes de sair, ela se virou para mim uma última vez. O ódio no olhar dela era palpável. Você teve sorte, velha. Muita sorte. Sorte é para quem joga dados, minha filha. Respondi, calma, soberana. Eu não tenho sorte. Eu tenho Deus e tenho cérebro. Duas coisas que te faltam. Agora suma da minha frente antes que eu chame a polícia aqui e agora. Ela bateu a porta com tanta força que o quadro na parede tremeu. Ouvimos o carro arrancar lá fora, cantando pneu, levando embora a energia ruim que tinha empesteado minha casa por meses. Assim que o barulho do motor sumiu, o Roberto desabou. Ele sentou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Chorou como criança. Chorou o choro do engano, da decepção, da culpa. Me perdoa, mãe. Ele soluçava. Me perdoa. Eu coloquei ela aqui dentro. Eu briguei com a senhora quando a senhora reclamava dela. Eu fui cego. Meu Deus, eu quase deixei ela te matar. Sentei ao lado dele, abracei meu menino, agora um homem de 40 anos, mas que cabia no meu colo do mesmo jeito. Alisei o cabelo dele, sentindo as lágrimas dele molharem meu ombro. Não foi culpa sua, meu filho. Falei, com a voz embargada. O mal se disfarça muito bem. O diabo não aparece com chifre e rabo vermelho. Ele aparece com um sorriso bonito e sopa caseira. Você tem um coração bom, Roberto. E gente de coração bom custa acreditar na maldade dos outros. Mas eu devia ter visto a senhora passando mal, emagrecendo, e eu achando que era idade. Eu sou um péssimo filho. Não é não. Você está aqui, não está? Você escolheu a mim. Isso é o que importa. Ficamos ali abraçados por um longo tempo. Eu sentia a tensão saindo do meu corpo. A adrenalina baixava e o cansaço batia forte. Mas era um cansaço bom, de dever cumprido. Eu tinha salvado minha vida, mas, mais importante que isso, tinha salvado meu filho de uma vida inteira ao lado de uma sociopata. O que a gente faz agora, mãe? Ele perguntou, levantando a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Vamos na delegacia? Amanhã, meu filho. Hoje a gente precisa curar essa ferida. Levantei e fui até a cozinha. Eu vou fazer um café. Café de verdade, feito por mim. E tem bolo de fubá que a Cláudia trouxe escondido hoje cedo. Enquanto eu coava o café, ouvi o Roberto ligando para alguém. Alô? Jorge? É o Roberto? É, eu sei. Minha mãe me mostrou tudo. Obrigado, primo. Obrigado por salvar a vida dela. Amanhã a gente vai aí pegar o laudo original para levar na polícia. Sorri. A família estava se fechando de novo. O elo tinha sido testado no fogo e não tinha quebrado. Voltei para a sala com as xícaras fumegantes. Toma, filho. Bebe. Vai te acalmar. Roberto bebeu o café em silêncio, olhando para o nada. Depois, olhou para mim com uma admiração nova. Mãe, como a senhora descobriu? Como a senhora planejou tudo isso? Aquele teatro do testamento, o corante. Dei um sorriso maroto. Aquele sorriso que só as avós têm quando aprontam. Ah, meu filho, você acha que eu vivi 70 anos à toa? A gente aprende a ler as pessoas. Quando ela começou a trazer a sopa e eu comecei a passar mal, eu somei 2 mais 2. E sobre o plano... Bom, digamos que a sua mãe ainda tem a mente afiada. Ninguém engana a dona Ruth por muito tempo. Ele riu, um riso fraco, mas sincero. Eu te subestimei, mãe. Nunca mais vou fazer isso. A senhora é...
A senhora é uma fortaleza. Sou só uma mãe defendendo sua cria, Roberto. Só isso. Naquela noite, o Roberto não quis ir para o apartamento dele. Ficou com medo de encontrar a Amanda lá. Ou talvez com medo de me deixar sozinha. Arrumou a cama no quarto de hóspedes, como fazia quando era solteiro. Eu tranquei a casa, chequei as câmeras, agora minhas aliadas, e fui para o meu quarto. Olhei para o espelho. A mancha de corante ainda estava no canto da minha boca. Limpei com um lenço. A mulher no espelho estava cansada, com olheiras profundas, mas os olhos brilhavam. Eu tinha vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo. Eu sabia que a guerra não tinha acabado totalmente. Amanda estava solta, com ódio e humilhada. E gente ruim, quando é humilhada, fica perigosa. Além disso, eu precisava lidar com a justiça. E a justiça dos homens é lenta, falha. Deitei na cama e rezei. Agradeci a Deus pelo livramento. Pedi proteção para o Roberto. E pedi força. Porque amanhã a fofoca ia correr no bairro. Amanhã a polícia ia entrar na história. E amanhã eu teria que reconstruir a confiança do meu filho no mundo. Mas uma coisa era certa. A dona Ruth, vítima, tinha sido enterrada. Quem acordaria amanhã seria a dona Ruth sobrevivente. E se a Amanda acha que vai ficar com o carro e sair impune, ela está muito enganada. Tenho uma cópia da chave reserva daquele carro. E tenho um advogado muito bom que o dinheiro do Antônio vai pagar com gosto. Ela queria guerra? Ela teve. Mas ela esqueceu que quem ganha a guerra não é quem ataca primeiro. É quem tem a melhor estratégia. E a estratégia da vovó aqui foi infalível. Amanhã, o bairro inteiro vai saber quem é a verdadeira vilã dessa história. E eu vou fazer questão de contar cada detalhe. Acordei com o cheiro de café. Mas não era aquele cheiro de café apressado, feito na cafeteira elétrica. Era cheiro de café coado no pano. Aquele cheiro que abraça a casa inteira e avisa que o dia começou em paz. Por um segundo, meu coração acelerou, esperando a tontura, o enjoo, o medo. Mas eles não vieram. O que veio foi o som do Roberto assobiando na cozinha. Levantei, abri a janela e deixei o sol entrar. O ar parecia mais leve, mais limpo. Olhei para as minhas mãos. Ainda eram as mãos enrugadas de uma mulher de 70 anos, mas não tremiam mais. Eram mãos de quem segurou o leme da própria vida no meio da tempestade e não deixou o barco afundar. Fui para a cozinha. O Roberto estava lá, pondo a mesa. Tinha comprado pão fresco, queijo branco, mamão. Bom dia, mãe. Ele sorriu. O rosto dele ainda estava inchado do choro da noite anterior. Mas os olhos... os olhos tinham perdido aquela venda cinzenta. Estavam brilhando de novo. Bom dia, meu filho. Sentei na cabeceira. O lugar da matriarca. Tomamos café conversando sobre amenidades, sobre o tempo, sobre o futebol. Ninguém tocou no nome dela. Pelo menos não até o café acabar. Mãe, o Jorge ligou. Ele já está na delegacia com o laudo original. O advogado que a senhora indicou, o Dr. Hélio, também já está lá. Só falta a gente. Respirei fundo. Era a hora. Então vamos. Não vamos deixar a justiça esperando. Me vesti com minha melhor roupa. Um conjunto de linho bege, elegante, sóbrio. Passei um batom cor-de-boca, penteei meus cabelos brancos com orgulho. Não ia chegar lá como a vítima coitadinha. Ia chegar como a acusadora. A delegacia estava cheia, barulhenta. Mas quando entramos, o Jorge veio ao nosso encontro e nos levou para a sala do delegado. O delegado, um homem sério, de bigode grosso, pegou o laudo do Jorge. Leu em silêncio. Franziu a testa. Depois, pegou meu celular e assistiu ao vídeo. Eu vi a expressão dele mudar. De tédio burocrático para choque e depois para indignação. Dona Ruth, ele disse pausando o vídeo na hora em que a Amanda despejava o veneno. Isso aqui é prova cabal. Tentativa de homicídio qualificado. Veneno. Motivo torpe. E com agravante de ser contra a pessoa idosa. Essa mulher não vai ver a luz do sol tão cedo. Eu sei, doutor. Respondi com a voz calma. Eu só quero que ela não faça isso com mais ninguém. Porque se ela fez com a sogra que a tratava como filha, imagina o que ela não faria com um estranho? Já expedimos o mandado de prisão preventiva. Ela fugiu com o carro do seu filho, certo? Sim, mas ela não vai longe.
O Roberto falou. O rastreador do seguro está ativado. Ela está parada num motel na saída da cidade. O delegado sorriu. Então, o café da manhã dela vai ser por nossa conta. Saímos de lá com a alma lavada. Mas a melhor parte não foi ver a polícia saindo com a sirene ligada. A melhor parte foi voltar para o meu bairro. A notícia correu mais rápido que rastilho de pólvora. A Cláudia, minha vizinha fiel, já tinha espalhado a verdade. A dona Ruth desmascarou a nora envenenadora. Ela contava na padaria, no açougue, na farmácia. Quando o carro do Roberto parou na frente da minha casa, tinha gente no portão. Vizinhos que eu não via há tempos, gente que achava que eu estava gagá e sumida. Dona Ruth, a senhora está bem? A dona Maria da Quitanda perguntou. Estamos com a senhora, Ruth, o seu Zé da banca gritou. Eu desci do carro e pela primeira vez em meses me senti uma rainha. Não por vaidade, mas por dignidade. Sorri, acenei. Estou viva, meus amigos. Falei alto. Estou viva e mais forte do que nunca. O mal tentou entrar na minha casa, mas esqueceu que aqui tem porteira fechada e Deus no comando. O bairro aplaudiu. Senti o calor humano, o abraço coletivo. Ali eu entendi que minha vitória não era só minha. Era a vitória de todo idoso que já foi subestimado, enganado ou silenciado. Eu tinha virado, sem querer, um símbolo de resistência. 2 dias depois, a notícia veio. Amanda foi presa tentando sacar dinheiro num caixa eletrônico de beira de estrada. O cartão do Roberto já estava bloqueado, claro. Ela fez um escândalo, tentou agredir os policiais, gritou que era perseguição. Mas o vídeo... o vídeo vazou. Não sei como, talvez a Cláudia tenha ajudado, mas o vídeo viralizou nos grupos da cidade. Todo mundo viu a cara dela. Todo mundo viu o veneno. A máscara de nora perfeita, de mulher de bem, caiu em rede nacional. O advogado dela tentou alegar insanidade, tentou dizer que ela estava sob pressão. Mas o laudo médico, o planejamento, a compra dos remédios controlados, tudo mostrava frieza. Ela não era louca, era má. O Roberto sofreu. Não vou mentir. Ninguém descobre que dormiu com o inimigo e saiu ileso. Ele emagreceu, ficou triste, teve vergonha de sair na rua por um tempo. Mas a cura veio de onde a gente menos esperava, da cozinha. Num domingo, 1 mês depois de tudo, eu disse: Filho, chega de tristeza. Hoje a gente vai fazer um almoço. Ah, mãe, não tô com ânimo. Não perguntei se você tem ânimo. Disse que vamos fazer almoço. Chama o Jorge, chama a Cláudia, chama o Cláudio. Vamos encher essa casa de gente boa e você vai me ajudar a cozinhar. E fomos. Ele cortou a cebola, chorou, mas disse que era da cebola. Eu temperei a carne. Fizemos feijoada, comida pesada, de gente viva, de gente feliz. A casa cheia, as risadas altas, o cheiro de comida boa. Aquilo foi o melhor remédio. O Roberto olhou em volta, viu os primos rindo, viu a mãe saudável servindo a mesa e sorriu. Um sorriso verdadeiro. A senhora tinha razão, mãe. Ele sussurrou para mim na cozinha. A vida continua. E ela é boa. Hoje, 6 meses se passaram. Minha vida mudou completamente. Não sou mais a velhinha da sopa. Agora sou a dona Ruth, a conselheira. Muitas mulheres da minha idade vêm me procurar. Algumas desconfiam de parentes, outras sofrem com abusos financeiros, outras só se sentem invisíveis. Eu ouço todas. Sento na varanda, sirvo um café e digo: minha filha, nunca deixe ninguém te dizer que você não vale nada. Nunca deixe ninguém te tratar como peso morto. Se você tem ruga na cara, é porque tem história para contar e experiência para se defender. Eu criei um grupo no centro comunitário. As Leoas da Melhor Idade. A gente se reúne para jogar baralho, sim, mas também para aprender sobre direitos, sobre tecnologia, sobre como identificar golpes. O Jorge e o Cláudio dão palestras para a gente. Ensinei todas elas a usarem o celular para gravar, a checarem contas bancárias, a não assinarem nada sem ler. A Amanda continua presa, aguardando julgamento. O Roberto pediu o divórcio litigioso e conseguiu anular qualquer direito dela aos bens. O carro voltou, com um cheiro ruim de cigarro, mas mandamos lavar e vendemos para não ter lembrança. E a sopa? Bom, a ironia do destino é engraçada.
Eu fiquei famosa pela sopa, então decidi ressignificar isso. Toda terça-feira, eu e as meninas do grupo fazemos um sopão solidário. Mas é sopa de verdade. Sopa com amor, com tempero, com vida. Entregamos para moradores de rua e famílias carentes. Cada prato de sopa que eu entrego, eu sinto que estou lavando um pouco daquela sujeira do passado. Onde houve veneno, agora há nutrição. Onde houve morte, agora há caridade. Ontem à noite, estava sentada na minha poltrona, a mesma onde fingi estar morrendo. O Roberto estava no sofá, lendo um livro, com uma namorada nova ao lado. Uma moça simples, professora, que traz flores para mim e me olha nos olhos quando fala. Ela não traz sopinha caseira. Ela traz respeito. Olhei para aquela cena e fiz uma oração silenciosa. Agradeci pela minha intuição. Agradeci pela minha coragem. E, de certa forma, agradeci até pela dor. Porque foi a dor que me acordou. Eu estava dormindo, deixando a vida passar, aceitando as migalhas de atenção. O susto me fez levantar. Levantei e fui até a janela. A lua estava cheia, linda. Lembrei da Amanda dizendo: "Morre logo, desgraça." Sorri para a lua e respondi baixinho, para que só o vento escutasse: "Desculpa te decepcionar, querida. Mas vaso ruim pode até não quebrar, mas vaso bom, feito de barro forte e queimado no forno da vida. Ah, esse é indestrutível." Fechei a cortina. Amanhã tenho muito o que fazer. Tenho um sopão para organizar, um filho para amar e uma vida inteira para aproveitar. Afinal, tenho apenas 70 anos. A vida está só começando. E para você que ouviu minha história até aqui, fica o meu conselho de avó. Ame muito, cuide dos seus, mas mantenha sempre um olho aberto e a chave do cofre no bolso, porque o amor é lindo, mas a prudência é o que nos mantém vivos para contar a história.